Então, estamos gravando. Boa noite, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos dar seguimento ao nosso conteúdo programático de direito administrativo. E na aula passada, a gente encerrou o primeiro ponto do conteúdo programático, que é a intervenção do Estado na propriedade privada. Que o contexto em que se insere esse tema é as prerrogativas que o Estado tem de intervir na propriedade privada. E, de um lado, ele tem prerrogativas, que é assim que funciona o regime jurídico, e do outro lado, a propriedade, a gente viu, é um direito fundamental, mas ele não é absoluto. Ele é flexibilizado, porque a propriedade, embora seja individual, ela tem que atender a sua função social. E por isso é que o Estado pode exercer sua prerrogativa de nela intervir quando houver um interesse público que assim fundamente a ação estatal. E na intervenção nós vimos, o Estado pode intervir na propriedade privada, às vezes móveis e imóveis, às vezes só bens imóveis, através de servidão administrativa, limitação administrativa, ocupação temporária, requisição, tombamento e desapropriação. Nós terminamos a aula passada conversando sobre desapropriação. Bom, encerramos esse tema. Hoje nós vamos passar para um outro tema do conteúdo programático. Esse tema é licitação. Licitação. Quando a gente estuda licitação, logo em seguida a gente tem que estudar a finalidade para que se faz licitação, que é o contrato administrativo. Eu já vou explicar para vocês essas coisas. Tá? Bem, antes de começar a falar, daí eu disparo a falar e não paro mais, deixa eu fazer a chamada aqui, que já são 7h30. Então, daí, por gentileza, vocês deixem o microfone aberto para responder, tá? Deixa eu só me ajeitar aqui. Bom, Aletheia. Anderson. Presente. Ok. Ana Luísa. Bruna. Presente. Emanuel. Emanuel, você que está aí. Presente, professor. Isso. Gregory. Presente, professor. Jefferson. Presente, professor. Ok. Caione. Ela estava comendo hambúrguer no ano passado, é verdade. Kélbia. Kathleen. Presente. Ok. Larissa. Presente. Larissa Esther. Que nome bacana. Lavínia. Presente. Obrigado. Leonardo Augusto. O professor Leonardo Augusto falou no grupo da nossa sala que a cidade que ele tá sem luz. Então ele não vai participar hoje. Tá. Leonardo Vinícius. Presente. Leontina. Letícia. Lucas. Lucas da Silva. Não? Luiz Henrique. Presente. Ok. Marcos. Presente. Nathalie. Presente, professor. Nayeli. Presente. Ricardo. Tami. Presente, professor. Vanessa. Presente. Verônica. Eu. Vinícius Venturini. Presente, professor. E Yuri. Presente, professor. Ok. Alguém não foi chamado? Professor, Oi. a Leontina. Ah, Leontina.
Não, você me chamou, só que eu estava com o computador ligado e meu celular travou a tela na hora. Tá tudo certo, Leontina, fique tranquilo. Mais alguém? Ok. Então vamos lá, então. Bom, senhores, continuo com a recomendação de que vocês mantenham a câmera ligada. E quando quiserem perguntar, fazer qualquer observação, estejam à vontade, tá? Bom, nós vamos conversar sobre licitação hoje. Qual o contexto da licitação? Compra pelo menor preço? Compra pelo menor preço. É uma observação importante. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem que falou? Eu, Anderson. O Anderson. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Posso fazer umas perguntas para você? Pode sim. Tá bom. Então vamos lá, Anderson. Eu vejo que você está vestindo uma camiseta. É isso, né? Sim. Ótimo. Você comprou essa camiseta? Sim. Você pagou por ela? Paguei. E aonde você foi comprar, tinha outras camisetas? De outros modelos, outras marcas, e parecida com esta também. Tá, ótimo. E havia outras lojas que vendem camiseta também? Havia, com certeza. E por que você foi nessa loja? Por que você escolheu essa loja? Ele é teu primo, é parente, é teu amigo? Não, na verdade não conheço o proprietário, não. Foi por necessidade. Necessidade, ótimo. Aí você foi lá e comprou a camiseta, viu que ela te servia, escolheu azul, né? É azul isso, né? Isso. E você comprou a camiseta, né? Era a mais barata de todas ou não? Acredito que era o modelo que me agradou. Tá, tudo bem. Alguma menina se dispõe a responder algumas perguntas? Quem? Ninguém? Eu, professor. Então, vou eu. Quem é? Tami. Oi, Tami. Tami, você tem carro? Tenho. Tem. E qual é a marca do seu carro? É um Fusca. Que legal! O problema é que as perguntas agora vão ter que mudar. Mas, enfim, eu me adapto. Você comprou ele numa loja? Comprei. Havia outras lojas que vendiam Fusca? Ou é um troço meio difícil de achar? Não, haviam outras lojas. E você escolheu uma. Por que você escolheu essa? Você tem algum vínculo com o proprietário, alguma coisa assim? Não. Não? Escolhi pelo carro. Tá. E qual que é a cor do Fusca? Branco. Branco. Há Fuscas de outras cores, certo? Sim. E você queria branco? Sim. Tá. E há Fuscas de vários anos, né? Você pegou um de um determinado ano. Peguei. Tá. E ele tem volante? Tem. Tem bancos? Tem. É banco de couro? Ou é banco normal? Banco de couro. E ele tem rádio? Tem. Aham. Tem ar-condicionado? Tem. Pois bem, assim como o Anderson precisava de uma camiseta, a Tami precisava de um carro. E segundo o interesse particular deles, o Anderson foi lá e comprou uma camiseta azul, numa loja qualquer. E a Tami queria um Fusca, com algumas características específicas. Encontrou o Fusca e foi lá e comprou o Fusca. Talvez não tenha sido dos Fuscas
aquele que tivesse o menor preço, né? Mas a Tami tem disponibilidade financeira para arcar com aquele Fusca que ela deseja, que tem características específicas. E se ela quisesse comprar qualquer outro carro, ela compraria. Porque o que a gente fala é o interesse particular. Eu vejo aqui que cada um de vocês tem um que está com um relógio dourado, né? Um está com um fone não sei o quê, né? Um está com uma blusa não sei de onde. Veja, isso que vocês têm, foi vocês que compraram, vocês adquiriram pelo gosto de vocês. Às vezes é o mais barato, às vezes não é o mais barato. O que eu quero dizer é que, para satisfazer o interesse pessoal de vocês, vocês usam qualquer critério. Qualquer critério. E ninguém vai perguntar para você por que você comprou isso ou aquilo. Qual que é a resposta que você dá? Quem pagou fui eu. O problema é meu. Eu não te devo satisfação. Não é assim? É grosso, né? Não fale assim que é grosso. Seja mais educado. Mas, no fundo, a razão que eu quero dizer é essa. O interesse é meu. O dinheiro é disponível. Eu tenho, eu gasto ele como eu quiser. Se eu quisesse comprar um Fusca vermelho com bolinhas pretas, eu compraria. O dinheiro é disponível. Ele é meu, da minha propriedade, eu faço dele o que eu quiser. Veja, então vocês diariamente vivem para satisfazer interesses pessoais, particulares. E aqui eu não digo só de compra de bens, é de outras coisas também. Vocês não cortam o cabelo, não vão fazer unha, né? Os meninos também cortam o cabelo, né? Alguns têm barba, tem que fazer a barba. Vocês precisam de pessoas que lhes prestem serviços. Tem coisas que você não consegue fazer sozinho, seja porque é impossível, seja porque você não sabe fazer. Então, onde é que você vai fazer o cabelo? Ó, tem o salão chinfrim, que você pede um loiro, você sai com amarelo ovo. E com aquele cheiro de produto químico. E que à noite te dá coceira na cabeça. E que em 3 dias você passa a escova, sai um chumaço de cabelo na escova. Mas também tem aquele salão, em que você pede o loiro, ele te entrega o loiro específico. O cabelo sai cheiroso, sai sedoso, e aquilo lá dura algumas semanas. Evidente, os preços são distintos. Afinal, o serviço que é entregue é diferente. A professora é pintar o cabelo. Não, querido, não é só pintar o cabelo. É a mesma coisa para os meninos quando vão cortar o cabelo. Vai fazer a barba. É um troço específico. E você procura aquele que você gosta. Aquele que faz você se sentir bem. É teu critério. Professor, por que o senhor está falando disso? Porque o Estado, senhores, ele também tem interesses dele que precisam ser satisfeitos para que o Estado funcione, para que o Estado cumpra a sua missão, seja a função de produzir leis, seja a função administrativa, ou seja a função de julgar. O Estado ele precisa de meios para prestar, entregar à sociedade as suas missões constitucionais. E o Estado, senhores, ele não produz as coisas de que ele precisa. O Estado não produz. Então ele precisa de terceiros para que forneça ao Estado as coisas que ele precisa. Então o Estado, para funcionar, ele precisa de um prédio. O Estado, para funcionar, precisa desse prédio equipado com luz, água, mesa, cadeira, computador, telefone, armário, papel, impressora, xerox, um monte de coisa. Caneta. O Estado precisa de veículos. Para manusear tudo isso, o Estado precisa de gente. Precisa de servidor.
precisa de agente público. O agente público a gente tira de lado aqui, porque agente público não é através de licitação. Como é que o Estado, para satisfazer o seu interesse público, ele faz para adquirir essas coisas? Veja, o Estado, por exemplo, a Receita tem... Vamos falar da polícia, que é mais fácil, né? A polícia tem viaturas, não tem, senhores? E as viaturas da polícia são desde carro 1000, de várias marcas, até carro sedã, de várias marcas, picape, de várias marcas, ônibus, micro-ônibus, de várias marcas. E vem pintadinho, né, do jeito que a polícia quer. Se você pedir o teu Fusca, Tami, lá na Volkswagen, olha, eu queria um Fusca, assim, com a mesma pintura da Rony, que eu acho bonito, né, eles não vão te entregar. Não vão, infelizmente não vão. Mas para o Estado ele entrega. O Estado diz assim, eu quero uma faixa de 2 metros na cor cinza, atravessando o carro, o teto tem que ser um outro tipo de cinza, tem que ter uma estrela, uma caveira, não sei aonde. E o particular vai entregar para o Estado. Plotado assim. Veja, quando o Estado ele precisa comprar viatura para sua polícia, sai um servidor e vai na concessionária, que é do nariz dele, que ele acha, e vai lá assim, olha, eu sou funcionário lá da polícia, a gente está precisando de 20 viaturas, 20 picapes. Eu gostei daquela ali, ó. Pode preparar a nota fiscal para mim, depois eu te entrego como é que você tem que pintar. Depois que você entregar para mim pintado, você dá a nota, eu vou lá e pago você. É assim que o Estado compra as coisas? É assim que você compra as coisas. Mas o Estado não pode comprar assim. E por que o Estado não pode comprar as coisas assim? Porque o Estado, quando compra as coisas assim, quando o Estado contrata um terceiro para lhe prestar um serviço de limpeza, de vigilância, de recepcionista, de ascensorista, o Estado está usando o dinheiro de quem? Dele? Não, ele está usando o dinheiro de quem? Todos. O meu, o seu, de toda a galera. Por isso que o Estado, ele não pode escolher aonde que ele quer comprar. Ele não pode ser subjetivo. Linda sua barriga, querido. O Estado, por conta de manusear a despesa pública, o dinheiro público, ele não pode se pautar, se orientar por critérios subjetivos. Vocês se pautam por critérios subjetivos nas aquisições que vocês fazem todo dia, nas contratações de terceiros que lhes prestam serviços. O Estado não pode fazer assim. O Estado ele tem que ser imparcial, impessoal. Ele tem que agir com critérios objetivos. Bom, como é que a gente resolve isso, então, professor? Bom, tiveram uma ideia há um tempão atrás. E o cerne da ideia, ele se mantém. É só o processo que tem sido atualizado, porque as coisas estão ficando mais modernas. E qual é o cerne? Qual que é a ideia cerne? Para que o Estado possa comprar as coisas, contratar prestadores de serviços, e para que ele não privilegie ninguém, para que não tenha nenhum subjetivismo na escolha de quem será o futuro contratado, resolveu-se estabelecer uma sequência de atos que o Estado deve observar. E criou-se um processo de competição. Aqueles que quiserem participar, participam. Se não quiser, não participam, não é obrigado. Participa quem quer. E quem é que participa? Os particulares. E essa competição tem regras. Essas regras têm que ser observadas tanto pelo Estado, que vai comprar alguma coisa, quanto os particulares, que resolveram participar dessa competição. Quem estipula a regra é o próprio Estado. A regra é estipulada pelo Estado, através de uma lei.
Depois, o Estado vai esmiuçar essa lei num documento, que eu já vou dizer qual é o nome, trazendo conteúdos mais específicos para essas regras de competição. A lei só traz noções gerais. É um documento depois que o Estado elabora, que dá um tratamento mais minucioso às competições. E nessa competição é assim: eu, Estado, quero comprar carro, quero comprar mesa, quero comprar caneta, computador, quero comprar o que for que eu preciso. Então, assim, vocês que estão participando, eu não contrato qualquer um. Eu não contrato qualquer um. Mas o meu preço é excelente. Bicho, não quero nem ouvir falar de preço. Eu, Estado, não contrato qualquer um, independentemente da tua proposta, do teu preço. Mas como assim? É simples. Se você não funciona juridicamente de forma regular, eu não te contrato. Como assim? Funcionar de forma regular jurídica? Você tem contrato social? Você tem estatuto? Não tenho. Você funciona irregularmente. Tenho. Tá bom. Registrou no órgão competente? Não, não registrei. Você funciona irregularmente. Você eu não contrato. 2. Eu não contrato quem deve para mim. Devedor meu, eu não contrato. Você tem que ter regularidade fiscal. Quer saber mais? Se você deve a empregado seu, eu também não te contrato. Nossa, você é exigente. Não acabou ainda, filho. Se você não tem capacidade econômica para suportar o contrato que nós vamos firmar, eu também não te contrato. Tá acabando comigo. Tem mais alguma coisa? Tem. Eu não contrato gente que não tem experiência naquilo que eu quero contratar. Que não tem capacidade técnica para aquilo que eu quero contratar. Tem mais coisa? Tem. Um contrato menor, de 18 anos. E nem aqueles que estão em condição de insalubridade. Tá. Eu tô vendo que você é cheio dos requisitos. Parece que é difícil fazer contrato com você. Tá. Quando é que você vai olhar a minha proposta? Depois que você cumprir todos esses requisitos. Tá. Aí você olha a minha proposta, olha. Mas eu não vou olhar só a tua. Eu vou olhar de todos. Tá, e daí qual a proposta que você vai escolher? Bom, a lei diz alguns critérios. E são todos eles objetivos. Em regra, o critério mais comumente utilizado é o menor preço. É o menor preço. Asterisco. Melhor preço. Depois eu explico o porquê disso. Ah, professor, é menor ou é melhor? Melhor. Às vezes, o menor preço não é o melhor para a administração. Vai explicar isso para o servidor, que é o pregoeiro, que morre de medo do Tribunal de Contas. Enfim. Depois que a pessoa bate todos aqueles requisitos, e segundo o critério de julgamento de propostas, ele atende ao menor preço, ele é o vencedor da competição. Ele é o vencedor da competição. O que o Estado vai fazer? O Estado vai dar uma olhadinha em toda a competição, vai olhar para trás da competição, e vai ver se foi tudo feito de acordo com a lei. Se está tudo de acordo com a lei, o Estado vai entregar o objeto da competição para o cara, para o vencedor, e vai homologar essa competição. Ponto, acabou, morreu. Essa competição, senhores, é uma sequência de atos. É
Essa sequência de atos, ela é ditada pela lei. E você tem que obedecer a sequência de atos. Se faltar um, pular um, viciou a competição. As regras dessa competição têm que ser observadas tanto pelo Estado quanto por todos os competidores que resolveram dela participar. Qual é o nome dessa competição? Pode abrir o microfone. Licitação. Muito bem, senhor. Isso é licitação. E temos também a compra emergencial, né? Não, isso é outros 500. É outro departamento. Isso é outra coisa. Outra coisa. Vocês entenderam o contexto de licitação, onde ela se insere na vida do Estado? O Estado ele precisa de coisas para funcionar. Ele não produz essas coisas, ele precisa da sociedade. Ele vai usar o dinheiro que a sociedade lhe entrega para comprar os bens, para se municiar dos instrumentos de que ele precisa para cumprir a sua missão constitucional. E para adquirir esses instrumentos, para contratar com esses terceiros que ele precisa, o Estado ele obedece uma sequência de atos, um procedimento administrativo, que vai escolher o fornecedor. E esse procedimento se chama licitação. Vocês entenderam isso? Senhores, todo dia tem milhares de licitações acontecendo no Brasil. Veja, a licitação ela é feita pela União, são licitações federais. Cada Estado membro pode fazer a sua licitação, o Distrito Federal faz a sua licitação, e cada um dos 5.570 municípios do Brasil, cada um pode fazer a sua própria licitação, para comprar sua água, para comprar sua mesa, para comprar sua viatura, para comprar sua caneta, o seu computador, o que for, para contratar a tia da limpeza, a copeira. Todo dia tem milhares de licitações acontecendo, sendo abertas, em andamento ou em fase de encerramento. Todos os dias. Assim como são atos administrativos que estão sendo praticados ali, o particular, às vezes, ele se depara com alguma decisão administrativa que viola a lei. E daí o particular, ele precisa se defender, caso ele seja prejudicado com isso. E assim, senhores, essa defesa ela pode se dar na via administrativa, geralmente ela acontece na via administrativa. Ó, pregoeiro, você fez um negócio errado, por favor, refaça. Geralmente é assim que acontece, dentro do próprio processo de licitação. E às vezes essa discussão ela vai para a via judicial. Quando não se obtém o resultado pretendido na via administrativa e esgotada a via administrativa, vai lá, se socorre da via judicial. Nada impede que você vá direto para a via judicial. Por que o senhor está falando isso? Essas milhares de empresas, elas precisam se defender. Tanto na via administrativa quanto na judicial. E eu trabalhei nessa área 15 anos. É assim, é triste ver a defesa das empresas. É triste. Não sabem o que escrevem. Boa parte daquilo que escrevem não serve para nada. Não adianta você escrever uma petição e vomitar para um servidor público a lei. O cara está careca de saber a lei. Tem que ter um pouco a mais. E assim, esse pouco a mais você tem que ser bom. E assim, tem campo nessa área, viu? Depois. Tem campo nessa área. Mas você tem que ser bom. Não pode ser a mesmice de sempre. Tem que ser bom.
Doutor, estou com um problema aqui, o cara me inabilitou na licitação. Tá. Qual que é o valor da licitação? A construção de um prédio, a reforma, 500 milhões de reais. Qual que é o honorário que você cobra dele? Hum? 5%, 10% do valor do contrato? Só que você tem que ser bom. Porque de mesmice o mercado está cheio. De mesmice o mercado está cheio. Tá bom? Eu sempre gosto de falar essa parte prática, sabe? Porque eu só fui aprender essas coisas quando eu comecei a trabalhar. E ninguém me falava essas coisas na faculdade. Na faculdade, cheguei, lembro até hoje, quem era o meu professor, né? É um sujeito famoso. É um sujeito famoso, daqui de Curitiba. Eu não posso falar o nome, mas é evidentemente ético, né? Ele é extremamente competente. Extremamente competente. Ele dava aula, assim, narrando a Maria Silva de Pietro. Ele narrava. Extremamente didático. Sabe tudo. Só que depois que eu tive essa matéria, eu falei assim, tá, como é que você trabalha com esse negócio? Eu não entendi direito como é que trabalha com isso. Meu querido, é assim, o Estado faz a licitação. É ato administrativo, ele vai tomar decisão, e você pode ser prejudicado com isso, se você participa dela. Um direito teu pode ser afetado. Alguém precisa te defender. É esse o teu trabalho. Você precisa assessorar alguém. Você precisa defender alguém. É esse o teu trabalho. Isso só me foi cair a ficha lá depois, na frente. Eu nem imaginava assim, o que era uma licitação. Nem imaginava. Enfim, eu gosto de falar essa prática, né? Porque, como eu não tive, eu tive muita teoria na faculdade. Muita teoria. Muita teoria. Era um ensino diferente, né? Era um ensino diferente. Eu me formei em 2001. Era um ensino diferente. Era um ensino em cima de livro, né? Em cima de livro. Não se tinha assim, uma visão prática das coisas, né? E hoje o ensino é diferente. Ele tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente. Aqui vocês estão aqui, vocês precisam saber a técnica. Vocês precisam conhecer a lei, a jurisprudência. Evidente. É com isso que vocês vão trabalhar depois, para assessorar e para defender as pessoas. Vocês precisam saber essas coisas de cor e salteado. E da mesma coisa que um médico tem que saber qual que é o bisturi que ele usa para cortar a barriga, quanto que ele corta, se ele usa essa força ou não, depois que está aberto, o que tem que fazer, para onde que ele vai, não sei lá. O advogado ele tem que saber essas coisas. Qual que é a lei que eu aplico, qual que é o artigo, qual que é o argumento, como é que eu descrevo o raciocínio. O que eu peço no final. Não adianta você escrever a história, botar um fundamento, chegar no pedido, não sabe pedir. Assim, o juiz julga de acordo com o teu pedido, bicho. Não é nem menos nem mais, não pode ser nem infra, nem extra petita. Não sabe pedir. É difícil. Você tem que ser bom. Eu não tive isso na faculdade. Foi aprender na prática. Foi aprender na prática. Aí bate, né? Você se bate todo. Mas uma hora engrena e vai. Então, assim, aqui na faculdade eu dou aula de administrativo e dou aula de tributário também. Tributário é a mesma coisa. São dois ramos do direito, assim, que nem todo mundo gosta. Todo mundo prefere, assim, aquilo que acha que é mais fácil, né? Civil, trabalhista, né? Acha que é mais fácil. Acha. É tão penoso quanto. Mas existem alguns ramos do direito que ainda não está saturado o mercado, né? Onde não tem muita gente ainda. Só que você tem que ser bom para sobreviver. Tá?
Bom, senhores, além do materialzinho que eu deixei para vocês, espero que vocês tenham baixado, tem um conceito de licitação. O que eu disse aqui para vocês é só uma apresentação de um contexto, só para situar vocês no espaço e no tempo. Bom, agora nós vamos para a técnica. Tá? Então, aí no materialzinho de vocês, o primeiro ponto, né, é o conceito. Eu trouxe um conceito da Di Pietro. Que dos conceitos que existem de licitação, eu acho assim, que é um dos mais completos. Há alguns que são bons também e bem enxutinhos. Tá? Roger, por que o senhor não passa esse enxuto? Sempre passa o comprido, não sei o que lá. Bicho, porque o comprido, ele explica direito. Depois que você entende o comprido, aí você passa para os que são mais curtinhos, mais enxutos. Então, o que diz a Di Pietro? Ela diz que licitação é um procedimento administrativo, pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais este ente selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Professor, cumprido, hein? Cumprido. Como é que a gente fixa conceito na cabeça? A gente desdobra ele. Desdobra. Então, nós vamos desdobrar esse conceito, para entender o que é licitação. Então, começa assim. Licitação é um procedimento administrativo. Esse é o primeiro ponto de desdobramento. Licitação é procedimento. De qual natureza? Administrativo, não é judicial. É administrativo, acontece dentro da administração pública. Quem é responsável por ele é a administração pública. Quem é responsável pela licitação é a administração pública. Quem é responsável por abrir uma licitação, conduzir uma licitação e finalizar uma licitação é a administração pública. Ok? Procedimento administrativo. E quando eu digo assim, procedimento, o que eu quero dizer? É uma sequência de atos. É uma sequência de atos, ordenada, lógica, sequencial. Isso é procedimento, sequência de atos, organizados de forma lógica e sequencial, que tem um resultado, que objetivam um resultado. A licitação qual é o objetivo? Escolher um fornecedor. Então, assim, senhores, qual é a sequência de atos, né, da licitação? Você tem um edital. Vou falar assim que tem vários tipos de procedimento, tá? Vou falar assim desse procedimento tradicional. Você tem o edital, aí logo em seguida você tem a fase de habilitação dos licitantes, você tem a fase de julgamento das propostas dos licitantes, em seguida vem a adjudicação e a homologação do certame. Bom? Então essas, mais ou menos a fase, da fase externa, né? A fase externa da licitação, aquilo que é tornado público. Porque antes a administração pública, ela se prepara para fazer a licitação, para fazer o edital. Tá? Lembra que eu falei para vocês que existe um documento que é depois da lei, em que a administração, ela esmiuça, dá detalhes das regras da competição, das regras da licitação? Então, esse documento, ele se chama ato convocatório. Ato convocatório. E ele admite duas espécies. O edital e a carta convite. O edital e a carta convite. A carta convite é o ato convocatório da licitação na modalidade convite. A carta convite é o ato convocatório da licitação na modalidade convite. Para as demais modalidades de licitação,
concorrência, tomada de preço, concurso, leilão, pregão, a gente usa edital. Edital. Então, as regras de uma licitação estão aonde? No ato convocatório. As regras da competição estão aonde? No ato convocatório, que pode ser um edital ou uma carta convite. Esse ato convocatório vai conter essa sequência de atos ordenada. Se você baixar qualquer edital da administração pública federal, tem modelos, né, no site do Ministério do Planejamento, no site do Ministério da Economia, tem tudo a mesma cara o edital, tem tudo a mesma cara. Então diz lá qual que é a data, qual que é o objeto, qual que é a data, o horário que vai começar a licitação, quais são os requisitos de habilitação, recebimento das propostas, critério de julgamento da proposta, quais são os recursos que cabem, quais são as sanções que se aplicam, regras da futura contratação, como é que vai se dar a adjudicação, como é que vai acontecer a homologação. Então, no edital é que se esmiuça as regras da licitação. Tá? Tudo bem? Vocês entenderam? Então, quando fala procedimento administrativo, é isso que quer dizer. É uma sequência ordenada de atos. Esses atos, eles são organizados de forma genérica pela lei, e cabe ao ato convocatório dar o tratamento mais a miúde à competição. É um procedimento administrativo. Quem faz é a administração pública. É aquela administração pública que está fazendo a licitação. Então, a Receita faz licitação, a Polícia faz a licitação, né, o Poder Legislativo faz licitação, vários órgãos do Executivo fazem, a administração indireta faz licitação. A gente já vai chegar nesse ponto. Quem é que faz licitação? Tá? Então, é um procedimento administrativo. 2. Pelo qual um ente público no exercício de função administrativa. Esse é o segundo ponto do conceito. Um ente público no exercício de função administrativa. Bom, aqui, senhores, por que se escreve no exercício de função administrativa? Né? Por que se fala ente público no exercício de função administrativa? Vamos lá, o que é ente público? Quais são os entes públicos? Governo federal, estadual, municipal e distrito federal. Então, não use a palavra governo, Anderson. Não use a palavra governo. Então, assim, quem são os entes públicos? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Okay? Esses são os entes públicos, né? E esses entes, eles desempenham funções, né? Então, eles têm a função legislativa, cada um deles produz leis, cada um deles fazem a função administrativa, né? E alguns deles têm poder judiciário. O município não tem poder judiciário, né? O resto tudo tem. Então, veja, esses entes, eles legislam, eles fazem a função administrativa e julgam, né? Por que no conceito de licitação está escrito ente público no exercício de função administrativa? É porque a licitação, senhores, ela só existe na função administrativa. Ela não existe na função judicante, na função de julgar, e nem na função de produzir leis. É só para diferenciar os papéis que o Estado desempenha no cumprimento da sua missão. É só para fazer essa diferenciação. A licitação, ela está dentro de qual das funções do Estado? Da legislativa, da executiva ou da judiciária? Está dentro da função executiva. É só para fazer essa distinção, para pontuar. Tá bom? Ah, professor, então quer dizer que se está dentro da função executiva, isso significa que o legislativo não faz licitação? E que o judiciário não faz licitação? Não, veja. Eu falei a função.
Eu não falei o poder. Eu falei função legislativa, eu não falei poder legislativo. Qual é a função principal do poder legislativo? Produzir leis? Ele faz só isso? Não. Ele tem atividades secundárias também. E uma das atividades secundárias do poder legislativo é prestar função administrativa. Então, o poder legislativo pode, sem problema nenhum, fazer licitação no exercício da sua função atípica administrativa. Qual é a função principal do judiciário? É julgar. Julgar com força definitiva. Ele só faz isso? Não. Ele faz outras coisas. De forma secundária, de forma atípica. Ele tem funções atípicas. Uma dessas funções atípicas é a função administrativa. E é nesse exercício dessa função que o judiciário também faz licitação. É só pensar, né, senhores? Um pouquinho, né? Para comprar água, o Estado precisa fazer licitação. Agora pensamos nos poderes que compõem o Estado. O Executivo precisa comprar água. Bom, a função primordial do Executivo é a função administrativa. Então, é óbvio que ele vai comprar água. Ele vai comprar água para ele, para satisfazer a sede dos seus servidores, e vai comprar também para o Legislativo e para o Judiciário, já que eles não fazem função administrativa. Não, nada a ver. Cada um compra a sua água, querido. Cada um compra a sua água. Então, o Poder Judiciário vai comprar a sua água, no exercício da sua função atípica administrativa. Então, o Judiciário, ele tem um corpo de servidores, que não são juízes, tá? Juiz só julga. Só faz isso. Mas ele tem um corpo de servidores, para fazer as funções administrativas do Poder Judiciário. Para fazer um cartório andar, os processos andarem, cumprir prazos, essas coisas, testar, dar certidão, papapá. Mas também esses servidores fazem o quê? Eles que fazem a licitação. Então, ser analista do Poder Judiciário, técnico do Poder Judiciário, quando você passa e toma posse, aí, a não ser que o teu cargo seja de função específica, né, de oficial de justiça, alguma coisa assim, oficial, avaliador, tal. Quando você entra num cargo assim mais genérico, o Poder Judiciário ele vai te colocar em exercício, lotar e colocar em exercício uma dessas funções, assim, de licitação, coisa que é mais genérica. A mesma coisa no Poder Legislativo. Precisa ter água, precisa ter computador, precisa ter todo aquele negócio. Quando você olha a Câmara, né, na televisão, né, tudo pomposo. Quem que limpa aquele negócio lá? Você acha que é o deputado? Que é o senador que mantém aquilo limpo? Depois que eles sentam lá, toma água, deixa tudo sujo lá dentro. Quando tem aquelas discussões, né, do impeachment, né? Nossa, deram cusparada um no outro, né? Foi um negócio horroroso, né? Soltaram bomba, aqueles confete, não sei o quê, tinha bandeira. Meu, depois que esvaziou aquele circo, quem que limpou outro dia? Foram eles? É tudo terceirizado. O Poder Legislativo fez uma licitação para contratar uma empresa de limpeza do prédio do Poder Legislativo. É isso. São empregados de uma outra empresa que vão até lá limpar a Câmara, o Senado, o gabinete dos caras. Então eles fazem licitação, normal. Então assim, quem é que faz licitação então, professor? Os três poderes. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Porque os três desempenham função administrativa. E a licitação é uma dessas. Tá bom? Bom, senhores. E a administração indireta? Também faz licitação? A gente só falou agora de União, Estados, Federal e municípios. E a administração indireta de cada um desses entes? As autarquias, o IBAMA, por exemplo, DENIT, INSS. Já foram no prédio do INSS? Aqui. Às vezes o prédio não é nem do INSS.
é alugado. Aí quando você chega lá, tem cortina, tem mesa, tem cadeira, tem computador, tem luz, tem água, tem impressora, tem o vigilante, tem a mulher da limpeza, tem a copeira. Quem que providenciou isso? É o próprio INSS, através de licitação. Então, as autarquias federais, municipais, estaduais, fazem também a sua licitação. As fundações de direito público também fazem as suas licitações. Aonde é que a porca torce o rabo? Torcia, na verdade. Hoje já não torce mais. É nas empresas estatais. Nas empresas estatais. Por quê? Que são a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Por que torcia o rabo? Pelo seguinte, a Constituição de 88, ela diz assim, que quando o Estado for explorar a atividade econômica, ele faz isso excepcionalmente, e compete ao particular explorar a atividade econômica. E aí o Estado só pode explorar a atividade econômica quando tiver os permissivos constitucionais presentes. E quando ele assim o fizer, tiver essa permissão constitucional, o Estado ele vai criar pessoas jurídicas para explorar determinados ramos econômicos. Então ele cria uma sociedade de economia mista e ele pode criar uma empresa pública. E continua a Constituição dizendo o seguinte, uma lei futura, uma lei pós-88, vai estabelecer qual é o estatuto, qual é o regulamento das empresas estatais. E nesse regulamento tem que constar as regras de licitação das empresas estatais. Isso é em 88. A primeira lei de licitação que nós temos, pós-88, é de 1993, a Lei 8666, de 1993. E ela não teve uma discussão se ela se aplicava ou não às empresas estatais. Fixou-se o entendimento que não. E que as empresas estatais, elas poderiam, cada uma, fazer o seu próprio regulamento de licitação. Então, a Petrobras tinha o seu regulamento, o Banco do Brasil tinha o seu regulamento, a Caixa Econômica tinha o seu regulamento, o Correio tinha o seu regulamento. Aí, o que acontece? Em 2016, né, em 1988 até 2016, veio a lei, foi publicada a lei que atende à Constituição. É a lei do Estatuto das Estatais, em 2016. E esse estatuto ele estabelece quais são as regras de licitação para as empresas estatais. Então, como eu disse, né, a porca não torce mais o rabo. Né? Por que ela não torce mais o rabo? Porque hoje nós temos uma lei federal que estabelece quais são as regras de licitação que as empresas estatais têm que observar. Tá? E hoje já não tem mais esses regulamentos, todos esses regulamentos aí caíram por terra. Então hoje, senhores, quem é que tem o dever de licitar? União, Estado, Federal, municípios e a sua administração indireta. Autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Tá? Todos têm que licitar. O que é que vai diferenciar a licitação entre eles? É diferente a licitação das empresas estatais, porque ela não é tão rígida. O procedimento não é tão rígido quanto dos demais. Por que não é tão rígido? Porque, veja, senhores, as empresas estatais, elas estão competindo no mercado com particulares. Competindo com particulares. E o particular, ele não faz licitação. Ele compra as coisas rápido. Então, imagina, o Itaú, quando vai reformar uma agência, o cara pega um orçamento, em 15 dias. Em 30 dias ele já está fazendo a reforma. Em 15 dias já entrega a agência novinha. O Banco do Brasil precisa fazer licitação. Tem prazo do edital, aí vem habilitação, daí tem recurso, aí todo mundo entrega proposta de preço, decide, tem recurso. Aí o nego vai na justiça porque não gostou. Mandado de segurança para reformar uma agência do Banco do Brasil. Então, assim, se fosse aplicar para as empresas estatais a regra geral de licitação,
que é bem rígida, burocrática e formal, vai prejudicar as estatais. Elas precisam de um procedimento mais célere. Então, o procedimento delas é diferenciado, é mais flexível, tá bom? Das empresas estatais. Tá? Mas elas têm que fazer licitação. Tudo bem? Bom, continuando no conceito, que abre a todos os interessados que sujeitam às condições fixadas no instrumento convocatório. Veja, a administração, quando ela publica um ato convocatório, é um convite que ela faz a toda a sociedade. Eu estou precisando de água, eu preciso de viatura, eu preciso de computador, eu preciso de limpeza, de serviço de vigilância, eu preciso de helicóptero, eu preciso de avião, eu preciso de aeronave, eu preciso de pistola. Né? Veja, a Receita, acho que foi esse ano, finalizou a compra de pistola. Beretta. Tá? Então, veja, ela abre a todos os interessados. Eu quero comprar pistola, eu quero comprar uma aeronave. E as condições da competição estão aqui. Quem quiser participar, que venha. As condições da participação estão aqui, as condições da seleção da proposta também estão aqui. Então, assim, lê o ato convocatório primeiro, inteiro, antes de participar. Porque depois que você participou, querido, você se sujeita às regras desse ato convocatório. Não adianta dizer depois, não li, essa redação é leonina, isso daqui é muito grave, nossa senhora, olha o tamanho dessa multa, meu Deus. Essa defesa vem quando? Quando a administração abre processo de penalidade contra o cara e vai aplicar multa. Aí ele vai ler a cláusula da multa. E daí ele vai dizer, não, isso aqui é desproporcional, não é nada razoável, então não pode aplicar. Filho, a primeira coisa, participou porque quis. E quando você participa, você aceita as condições da licitação que estão fixadas no ato convocatório. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, assim, antes de participar de uma licitação, leia inteiro o ato convocatório. Vê se você tem condição de prestar o futuro contrato. Vê se você atende às condições de habilitação. Olha a cláusula de sanção. Porque tem um prazo para você impugnar o ato convocatório, não tem? Tem um prazo para você questionar as regras da licitação. Tem um prazo para isso. Passou em branco, não falou nada. A regra está posta. Todo mundo se sujeita a ela. Tá? Seguindo. E faz esse convite aos interessados para quê? Para que eles formulem as suas propostas. Né? E dentre essas propostas, a administração vai selecionar aquela que melhor atende o interesse público, segundo critérios objetivos. Um dos critérios objetivos é o menor preço. Melhorou um pouquinho o conceito de licitação? A ideia do que é uma licitação? Melhora, né? Pois bem, senhores, a licitação também tem objetivos, né? Ela tem objetivos. Esses objetivos são fixados na lei. Qual lei, professor? Lei 8666 de 93. Guarde essa lei na cabeça. Guarde na cabeça. É a Lei Geral de Licitações do Brasil. É a Lei Geral de Licitações do Brasil. Lei 8666 de 1993. Ela está para morrer, tá, senhores? Ela está para morrer. Porque o Senado aprovou uma lei que substitui a Lei 8666 e também substitui a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão. Tá? Só que ela vai ter uma vacatio legis aí de 24 meses. Né? Então, quando ela for sancionada, publicada, ainda tem 24 meses para ela ser aplicada. Para a administração pública se preparar para as novas regras, para os particulares também se prepararem para umas novas regras. Né? Veja, você está mudando o jeito do Estado adquirir as coisas, né? Você está mexendo em relação jurídica que é profunda. Tem que dar um prazo extenso para as pessoas se adaptarem, né? Então, ela vai ter uma vacácio aí de 24 meses. Tá? Mas, como a Lei 8666 ainda está vigente, a gente ensina a Lei 8666. Professor, muda muita coisa? Veja, senhores, é evidente, uma nova lei, há alterações, né? Mas nada assim substancial. Assim, nossa, mudou totalmente o negócio. Não.
ela incorpora para dentro de si as novidades que foram surgindo ao longo do tempo, porque essa lei é de 93, né? Que foram surgindo ao longo do tempo, principalmente coisas tecnológicas, de procedimento digital, de licitação, algumas regras de flexibilização, inversão de fases, trazer um procedimento menos formal, mais célere, né? E faz isso, faz um reagrupamento daquilo que de bom foi sendo produzido ao longo do tempo e que já está previsto em outras normas jurídicas. Então, o que a gente vai fazer? Vai acabar com a 8666 e com a 10520. Vamos ter um estatuto só de licitação e contrato. As estatais vão ficar com o seu estatuto. É mais ou menos assim. Então, assim, estudando o que você vai estudar aqui, sobre Lei 8666, vocês vão fazer algumas adaptações uma lei nova, tá? Não é nada, assim, diferente. Bom, quais são os objetivos, então, da licitação? Os objetivos estão previstos lá no artigo 3º, tá, senhores? Artigo 3º. Que diz assim: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, nós temos, hoje, nós temos 3 objetivos, tá? Porque quando a Lei 8666 nasceu, só tinha os 2 primeiros, que é garantir a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa. Depois é que esse artigo 3º ele foi alterado para incluir um 3º objetivo, que é o desenvolvimento nacional sustentável. Tá? O primeiro objetivo da licitação é a garantia da isonomia. Por que isonomia, né? Porque o Estado, como ele usa o dinheiro de todo mundo, ele não pode comprar as coisas segundo o seu nariz, como os particulares fazem. Ele tem que tratar todos de forma igual. Como é que ele trata todos de forma igual? Estabelecendo regras da competição, um procedimento que se chama licitação. Que os critérios para participação e os critérios de julgamento para a escolha do fornecedor são todos objetivos. Isso é tratar as pessoas de forma igual. Tá? Então, esse é o objetivo da licitação. Assegurar a isonomia entre os participantes, os competidores, os licitantes. Tá? Segundo objetivo da licitação é a seleção da proposta mais vantajosa. Veja, está escrito mais vantajosa, não está escrito seleção da proposta de menor preço. Está escrito mais vantajosa. O que é uma proposta mais vantajosa? A proposta mais vantajosa, ela pode ser averiguada segundo 4 critérios. Primeiro critério: menor preço. Segundo critério: melhor técnica. Terceiro critério: melhor técnica e preço. Quarto critério: maior lance. Como é que a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa? O que é mais vantajoso? Depende. Porque a administração pode utilizar esses 4 critérios de julgamento. Uma licitação ela pode ser julgada pelo menor preço, uma outra licitação pode ser julgada só pela técnica, uma outra licitação ela pode ser julgada conjugando técnica e preço, e tem licitações que são julgadas apenas pelo maior lance. Tá? Maior parte das licitações utiliza o critério menor preço. A maior parte das licitações utiliza menor preço. Melhor técnica, geralmente é na modalidade concurso. Licitação na modalidade concurso. E aqui não é concurso público, tá? Licitação na modalidade concurso quando a administração pública abre essa licitação concurso, diz o seguinte: olha, você vai fazer uma monografia, e o tema é esse. Primeiro lugar, R$30 mil. Segundo lugar, R$20 mil. Terceiro lugar, R$10 mil. Isso é uma licitação. Qual que é o objetivo do concurso dessa modalidade de licitação? É selecionar trabalhos técnicos e científicos artísticos. E daí premia a pessoa. Qual é o critério que é utilizado no julgamento disso? Não tem preço. Qual é o critério? É técnica. Os critérios técnicos estão definidos no ato convocatório.
Há outras licitações cujo objeto, né, a proposta tem que ser julgada por técnica e preço. Geralmente, obra de engenharia. A obra de engenharia tem técnica e tem preço. E há outras licitações em que a administração não quer comprar nada. Ela não quer contratar ninguém. Ela quer vender. E daí ela usa o leilão, que é uma modalidade de licitação, leilão. Ela quer vender. Bom, se ela quer vender, não adianta vender pelo menor preço, né? O raciocínio aqui é inverso. Então eu vendo pelo maior lance. Quem der o maior lance, aquilo que eu estou vendendo, leva. Então veja, senhor, nós temos 4 critérios de julgamento. A depender do objeto que está sendo licitado, a administração escolhe um desses 4. E num desses 4 está sendo atendido a proposta, está sendo selecionada a proposta mais vantajosa para a administração. Tá? Tem um terceiro objetivo à licitação, que é garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Veja, o desenvolvimento nacional, tá? Não é o seu desenvolvimento. Não é o desenvolvimento do particular, do licitante. É o desenvolvimento nacional. Não é regional. E nem é local. É nacional. E assim, esse desenvolvimento ele não pode acontecer a todo custo. Ele tem que ser sustentável. Sustentável de qual ponto de vista? Quando você pensa assim, sustentável, puta, lá vem aquela conversa de meio ambiente. Lá vem. Sim, esses são os aspectos de sustentabilidade ambiental. Mas eu também tenho que... Há outros pontos, óticas, em que eu aplico a sustentabilidade. Emprego, economia, tecnologia. E a licitação, senhores, é um dos instrumentos que o Estado tem, e é poderosíssimo, para garantir não, para contribuir para o desenvolvimento nacional sustentável. Porque, assim, o Estado é um grande consumidor das coisas. O Estado é um grande consumidor das coisas. Veja o tamanho do Estado brasileiro. Não existe nenhuma empresa que se equipare ao tamanho do Estado. Pensa na maior empresa que você vê na tua cabeça. Pensa na estrutura dela. Não chega nem perto da estrutura do Estado. Nem perto. Se o Estado é um grande consumidor de coisas. Assim, quando ele consome, ele bota dinheiro, injeta dinheiro na economia. O negócio roda. Assim, quando você está em crise na tua empresa, meu querido, vai participar de licitação. Não estou conseguindo vender para o particular, vai vender para o Estado. Se o teu objeto social permite. A licitação é um grande instrumento de estímulo à economia, senhores. Tá? Só que não é a todo custo, tem que ser sustentável. Então o Estado diz lá, eu vou comprar computador, mas eu não vou comprar qualquer computador. Eu vou comprar um computador que gasta menos energia. Eu vou comprar um computador que dá menos ler nos funcionários. Eu vou comprar o detergente, aquele que é biodegradável. O papel é aquele que usa menos madeira. Tudo isso tem a ver com o ambiental, né? Vou comprar carro, é aquele que menos polui, aquele que menos faz barulho, menos poluição visual, menos poluição disso, menos poluição daquilo. Mas não é só essa sustentabilidade do ponto de vista ambiental, é de outros pontos de vista também. O econômico eu já disse. Mas, por exemplo, o emprego, senhores. Emprego. Veja, vou contar para vocês. Acho que a Receita aqui em Curitiba, ela deve ter ela contrata uma empresa de vigilância, né? E essa empresa de vigilância deve colocar sei lá, vou chutar, uns 500, uns 50 vigilantes. Não postos, tá? Vigilantes. Espalhados aí pelos prédios da Receita. Veio a pandemia, o que aconteceu?
Manda todos os funcionários trabalhar em casa. Fechou o prédio. Precisa de 50 vigilantes? O que faz? Ou suspende a execução do contrato, ou faz redução do valor do contrato. De 25% é obrigatório, até 50% depende do consentimento do particular. Imagina que o particular consinta com 50%. Tem 25 desempregados, senhores. Nós temos 25 desempregados. Isso num órgão só. Imagina no resto, que todo mundo tem vigilância. Economia. Veja, a Prefeitura de Curitiba, ela compra alimentos para abastecer os armazéns municipais, né, que é para as pessoas mais de baixa renda, e também alimentos para as creches municipais, né? Ela compra alimentos. Compra de quem? Compra no Big? Compra no Festival? Existe uma regra municipal. Você compra dos pequenos produtores que ficam em Curitiba ou na região metropolitana de Curitiba. Para estimular o quê? Eles. Essa economia. E não os grandes. Desenvolvimento nacional sustentável. E é com base nisso, senhores, é que a gente dá uma leitura mais atualizada àquela afirmação genérica. A licitação é menor preço. A licitação é melhor preço. Porque em busca desse desenvolvimento sustentável, às vezes ele só é atendido quando se paga um pouco a mais. E daí deixa de ser menor preço, passa a ser melhor preço. Tá? Evidentemente que tudo justificado. Bom? Ainda, senhores, nessa parte de desenvolvimento nacional, nós temos algumas pessoas jurídicas, né? Mas nem pessoa jurídica é muito técnico falar, né? Mas nós temos uma categoria, né, de empresas, né, que tem um tratamento diferenciado nas licitações, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte. Tá? As microempresas e as empresas de pequeno porte são aquelas que têm uma faixa de faturamento, tá? Uma determinada faixa de faturamento. E a lei das MEs e das EPPs, que é a sigla, né, para microempresa e empresa de pequeno porte, ela dá um tratamento favorecido para essas empresas nas licitações. Qual o exemplo de tratamento? Então, por exemplo, se a licitação custa até R$80 mil, né, minto, até 135, negócio, 156 mil reais, a licitação ela pode ser exclusiva para competidores que são dessa categoria, e não pode entrar empresa grande. Então, assim, até um determinado valor na licitação, só quem compete ali é ME e EPP, não entra empresa grande. Acima daquele valor, aí pode competir todo mundo, grande e pequeno. Então, isso daí é um desenvolvimento nacional, tá tentando estimular os pequenos. Critério de desempate, senhores, quem tem preferência no desempate é ME e EPP. A ME e EPP pode participar da licitação com certidão fiscal negativa. Tem que regularizar depois, mas ela pode participar. Se é uma empresa grande e está lá a regularidade fiscal negativa, positiva, melhor dizendo, está positivado, o que acontece? O pregoeiro desclassifica na hora. Agora, se é uma EPP ou uma ME, ele dá um prazo para o cara regularizar. Tá? Dá chance. Tudo isso é um tratamento favorecido em busca do desenvolvimento nacional sustentável. Tá bom? Assim, para fins de desempate de licitação também, além de quando envolvem a EPP, que tem critérios específicos, né, da lei deles, do estatuto deles, a lei 86 também traz alguns critérios de desempate, né? A depender daquilo que está sendo licitado, qual é o objeto, né, é possível se utilizar como critério de desempate se o bem é produzido no país ou não, no Brasil ou não. Então, eu estou comprando um determinado bem, empatou duas empresas em preço. Eu vou perguntar, onde você produziu esse bem? Ah, produzo ali em São Paulo. Aonde é que você produz esse bem? Que produzo lá no Paraguai. A lei diz assim, preferência para o produto nacional.
Ele que ganhou. Ah, não tem esse negócio, os dois produtos são produzidos aqui. Ah, você é brasileiro, você é estrangeiro. O brasileiro leva, tem preferência. Tá? É a lei que estipula isso. Veja, é tudo em favor do nacional. Tá? Bom, crianças, eu só vou falar a respeito do histórico evolutivo, né, da lei da licitação no Brasil, e daí a gente encerra a aula de hoje, tá? Que já está concluída já. E a gente deixa os princípios para a aula que vem, tá bom? Veja, a licitação é um troço que existe há muito tempo, tá? Na Idade Média já se tem notícia, não da palavra licitação, evidente, mas de um procedimento, né, que era utilizado para tentar garantir, assim, menos interferência nas compras públicas, né? Então, assim, a título de exemplo, né, existia um procedimento que se chamava vela e pregão, né? E quando o poder público iria adquirir alguns bens, ele usava uma vela para contar o tempo das propostas. Usava uma vela, contar o tempo da proposta. Assim que a vela se apagasse, e assim, independe se ela se consumiu ou se veio um vento. A vela apagou, né, vence a licitação, entre aspas, né, aquele que tivesse ofertado o menor lance até aquele momento. Então, assim, qual que era o relógio que contava o tempo? Porque hoje no pregão a gente tem isso, né? O pregão lá, ele conta o tempo, para você dar os lances. Lá na Idade Média, como é que contava o tempo? Botava uma vela. Então, assim, vai dando lance, bicho. Vai dando lance, vai competindo. A vela está queimando. A hora que a vela apagar, não importa qual seja o motivo, quem deu o último menor lance leva. É mais ou menos assim que funciona o pregão hoje, só não tem a vela, né? É mais ou menos assim que funciona. Bom, no Brasil, senhores, a primeira regrinha que se tem de licitação é de 1862. 1862. É longe isso, hein? 1862 a gente era império ainda. Estava na vigência da primeira Constituição, né, que é de 1824. A gente era império ainda, né? E tinha um decreto lá, né, que é o decreto, esse eu não sei decorar, 29 e 26. Né? É o decreto que introduz a licitação no direito brasileiro, né, no direito brasileiro. Quando nós éramos colônia, né, antes da declaração de independência, a gente aplicava aqui dentro o ordenamento jurídico português, né, que era chamado de ordenações do Reino de Portugal. Né. Então, de 1500 até 1822, o Brasil ele foi regulamentado, as relações do Brasil eram reguladas pelas normas do Reino de Portugal. Só a partir da independência do Brasil, em que ele se separa de Portugal e passa a existir como Estado soberano, né, ele passa a produzir as suas próprias normas jurídicas, né. E a primeira norma jurídica que nós temos no Brasil sobre licitação é desse ano, de 1862. Tá? Aí nós temos em 1922, né, uma outra lei importante, que é o Código de Contabilidade da União. Código de Contabilidade da União, que ainda está vigente, tá? É um troço antigo, mas ainda está vigente. Com várias alterações, ainda está vigente. E num pedaço, assim, em alguns artigos, um trecho, assim, artigo, por exemplo, 40 até 80, não lembro exatamente qual que é, do artigo 40 até 80, esse código, ele trazia normas de execução da despesa pública, né, como é que se executa a despesa pública. E nessas regrinhas ali, a gente tem a indicação, assim, de uma sequência de atos para você gastar o dinheiro que foi arrecadado, né, quando você vai comprar alguma coisa ou vai contratar alguém que ele preste um serviço, né. Então, aqui a gente tem, assim, algumas coisinhas mais específicas. Bom, aí a próxima norma é de 1967, é o Decreto-Lei 200, de 67, que ele organiza a administração pública federal, direta e indireta. E aqui ele estabelece também algumas regrinhas de despesa pública, né, mas faz de forma mais esmiuçada, tá bom? Traz regrinhas de licitação para compra e alienação de bens também. Aí nós temos, em 1986, né, o Decreto 2300, de 1986.
que estabelece normas gerais de licitação no Brasil, 1986. Só que ele não vigiou muito, tá, senhores? Porque em 1988 vem a nossa Constituição, né, e diz que uma lei futura é que vai regulamentar as aquisições, as contratações para adquirir bens, para prestar serviços no Brasil, concessão de serviço público também. Isso em 88. A lei que regulamenta a Constituição de 88, a primeira lei, é a Lei 8666, de 1993. Tá? Que a gente chama ela de Lei Geral de Licitações. E ela é que está vigente hoje, tá? Ela que está vigente. O resto que eu falei desse histórico para vocês hoje não se aplica mais, tá bom? No que tange a licitação. Porque, veja, o Decreto-Lei 200 de 67, um pedaço dele fala de licitação, mas ele trata de outras coisas. Então, essa parte de licitação não se aplica mais, porque a gente observa a Lei 8666, nesse sentido que eu quero dizer. Então, a primeira norma jurídica após 88 que regulamenta esse dispositivo constitucional, que é o artigo 37, inciso 21 da Constituição. A Lei 8666 de 1993. Ela se aplica a quê? A aquisição de bens, prestação de serviços e alienação de bens. Esse é o objeto da Lei 8666, tá? Ela não se aplica para concessão e permissão de serviço público. E essa Lei 8666, ela estabelece, né, algumas modalidades de licitação. São 5. Concorrência, tomada de preço, concurso, convite e leilão. Tá? Concurso e convite têm objetos específicos. Tá? Concurso para selecionar trabalho artístico, científico ou cultural, e o leilão é para venda de bens. Então, é isso. A concorrência, tomada de preço e o convite serve para qualquer outro objeto, que não seja esses dois. Então, para aquisição de bens, para prestação de serviço, para obras e reformas também. Como é que você escolhe, então, se essas 3 podem ser utilizadas para esses serviços? Qual delas que você escolhe? O critério da escolha de uma dessas 3 é valor. Qual é o valor da licitação? A depender do valor é convite, se for um outro valor é tomada de preço, se for outro valor é concorrência. E cada uma dessas modalidades de licitação, elas têm um procedimento, uma sequência de atos, né? São muito parecidos, né? O que varia entre eles geralmente é prazo. A concorrência sempre tem prazos, os maiores prazos, a tomada de preço um pouquinho menos, o convite um pouquinho menos, e daí tem algumas diferenciações de concurso e leilão. Tá? Mas assim, o procedimento de licitação, seja ele com prazo longo ou com prazo curto, na Lei 8666, ele é extremamente formal, burocrático. Tá? E é assim, como é que é a sequência de atos? Tem uma fase interna da licitação que acontece dentro da administração, onde a administração ela estuda o objeto que vai ser licitado, faz orçamento, tal, para depois montar o edital. Então, assim, monta o edital e publica o edital, que faz aquele convite para todo mundo participar da competição se quiser. Quando publica o edital, é que se inaugura a fase externa da licitação. E daí vem, segundo a Lei 8666, a seguinte sequência. Primeiro, a habilitação, depois, julgamento de proposta de preço, adjudicação e homologação do certame. Tá? Essa é a sequência da Lei 8666. Qual que é o problema disso? Então, vem o pessoal participar da competição. A primeira fase é de habilitação. O que você vê na habilitação? Lembra quando eu falei na aula de hoje que o Estado não compra de qualquer um? Que o cara tem que funcionar juridicamente de forma regular, não pode dever para o Estado, não pode dever para o empregador, tem que ter experiência na área. Lembra que eu falei disso? É isso que se vê na fase de habilitação. Esses são os requisitos de habilitação: regularidade fiscal, regularidade jurídica, regularidade técnica, regularidade econômica, regularidade trabalhista. É isso que se vê, e é só isso que se vê. Veja, dessa fase, algumas pessoas vão ser habilitadas, outras vão ser inabilitadas. E só passa para a próxima fase, que é a fase de apresentar a proposta de preço, quem é habilitado. O inabilitado fica fora, ele não participa mais.
E daí chega na fase de proposta de preço. Vamos abrir a proposta só de quem é habilitado. E daí qual que é o critério de julgamento? É menor preço, então se classifica as propostas aí, o preço. Do menor para o maior, classifica. Quem que está em primeiro lugar? Essa empresa, beleza, você ganhou a licitação. Veja, esse procedimento usa-se tanto para fazer um prédio de 50 milhões de reais, quanto para comprar água de 20 mil reais. Não tem sentido isso. Não tem sentido. O que aconteceu? Lá no ano 2000, é que o Estado brasileiro se acordou para isso. Meu, tem algumas coisas que o Estado compra que ele não pode se submeter a esse procedimento. Ele tem que ser um troço mais rápido, mais informal. Aí, em 2000, soltaram uma medida provisória, o governo Fernando Henrique, e cria uma nova modalidade de licitação, que é o pregão. E o pregão é assim, para que você serve, para que você usa o pregão? Para adquirir bens comuns e para contratar prestação de serviço comum. É isso. O que é comum? É aquilo que é ordinário, que é fácil de descrever, que se acha fácil no mercado. Então, assim, construir uma obra é comum? Não, porque cada obra tem a sua especificidade. Agora, comprar água é comum? A água é igual, velho, é a mesma coisa, é tudo igual. Usa pregão. E qual que é a vantagem do pregão? Primeira vantagem do pregão. Tem uma inversão de fases. Lá na Lei 8666, no procedimento tradicional, primeiro habilita para depois ver preço. No pregão inverte. Primeiro vê preço para depois habilitar. Ó, sacada genial. Primeiro nós vamos ver quem é que dá o melhor preço. Dá um tempo aí para vocês competirem. E vai. Acabou o tempo. Quem que deu o melhor preço? A você? Eu vou ver se você é habilitado. Só você. Eu não vou ver a galera. Só você que eu vou ver. E se ele não for habilitado? Volta lá e pega o segundo melhor preço. Vou ver se você é habilitado. É habilitado? Ganhou a licitação. É muito mais rápido. Prazo de recurso curto. Prazo de publicação do edital muito mais curto. É mais rápido o pregão. E aí o que acontece? Essa medida provisória é convertida em lei, né, 2 anos depois. É a Lei 10.520 de 2002. Essa é a lei do pregão. Ela ainda está vigente. Quando vier a nova lei, essa Lei 10.520 e a 8666, elas não vão existir mais. Tá? Muito embora o Estado vai poder continuar aplicando elas durante o prazo de vacatio legis. Mas, enfim. Vem a Lei 10.520 de 2002, e o pregão era presencial, senhores. Assim como as modalidades tradicionais. Onde que se dava a competição? Era dentro de uma sala na repartição pública. A concorrência se dava assim, a tomada de preço se dava assim, e o pregão também se dava assim. Estava ali uma mesa, servidor sentado ali, responsável pela licitação, e daí, na frente dele, os licitantes. Aí o que acontece? Permitiram o pregão na forma eletrônica. O que é pregão na forma eletrônica? Ele acontece num site na internet. Não precisa imaginar a repartição. Tudo acontece no site na internet. Tudo. A competição pelo preço acontece no site. Verificar se o cara está habilitado ou não acontece no site. A adjudicação acontece no site. A homologação acontece no site. Tudo no site. Ninguém precisa sair de casa. Não levou muito tempo, senhores. O pregão corresponder a 95% de todas as licitações que existem. Concorrência, tomada de preço, ficou só para obra e reforma. O resto vai tudo por pregão. E depois que veio o pregão eletrônico, não se faz nem pregão presencial mais. Tudo eletrônico. Tá? Essa é a Lei 10.520. Tá bom? Bom, continuando. Bom, daí veio o quê? A Olimpíada, né? Veio a Olimpíada e veio a Copa. A gente ficou sabendo, né? Que o Brasil ia assediar a Olimpíada e a Copa. Aí primeiro foram competir.
para ver quem é que ganhava a sede, né, para ser sede. Né? Aí foram lá não sei aonde, né? Brasil é sede da Olimpíada, Brasil é sede da Copa, né? Aí vai o neguinho lá com aquele terno, aquela gravata com as cores do Brasil, né? Parece que só tinha aquela gravata, né? Impressionante. Até hoje a pessoa usa só essa gravata. Mas enfim. Ótimo. Vamos ser sede. Voltou para o Brasil. Tá. Aonde que o pessoal vai jogar bola? Aonde? Hein? Lá no Morumbi, que é aberto, que não dá para lotar, porque senão cai o estádio. Vai jogar onde? Aqui no campo do Coxa? Hein? Não tem estádio. Olha, pensa na Olimpíada. Tem patinação no gelo. Aonde é que tem patinação? Vai fazer Olimpíada no shopping Barigui? Tem que ter uma estrutura para isso daí. Tá, vamos construir. A gente vai ser sério, vamos construir. Aí um iluminado falou assim, tá, vai usar a lei 8666? Quando que é a Olimpíada? Daqui 2 anos. Vai usar a lei 866? A Olimpíada vai começar, vai acabar e não terminou a licitação ainda. Porque além do procedimento ser complexo, demorado, é muito judicializado. Cai na justiça. Aí o que fizeram? Bom, vamos construir uma lei só para isso. Vamos fazer um procedimento de licitação só para isso. E vamos fazer ele diferenciado. Que nem é mais ou menos o pregão. Inverte a fase para ficar rápido o negócio. Daí um iluminado falou assim, cara, mas bacana isso, hein? O Brasil tá uma bosta também em infraestrutura. Por que não faz isso para tratamento, licitação para tratamento de água e esgoto? Bacana. Ó, gênio, bacana. Construção de penitenciária, né? A gente prende muito, né? Não tem mão de botar negada. Dá para colocar aí nessa nova licitação aí, construção de penitenciária vai ser por esse procedimento? Dá, vamos colocando, vamos colocando. Aí criaram a lei, senhores. E essa, entre aspas, nova modalidade de licitação se chama regime de contratação, regime diferenciado de contratação pública, RDC. RDC, regime diferenciado de contratação pública. É a Lei 12.462 de 2011. Lei 12.462 de 2011. Veja, a Olimpíada foi em 2012, a Copa foi em 2014, né? É Brasil, cara. Brasil não é para iniciantes. Tá bom? Então, o RDC, senhores, ele só serve para alguns objetos. Não é para tudo, não. É só para alguns objetos que você pode usar o RDC. Tá? Então, é mais ou menos assim hoje. Se o objeto está dentro do RDC, você usa RDC. Se não está não está contemplado no RDC, você pergunta se o objeto é bem comum ou serviço comum. Se é bem comum ou serviço comum, você usa a lei do pregão. Se não é bem comum ou serviço comum, você usa a lei 8666. Então, hoje, o panorama jurídico no Brasil é assim. Embora a lei 8666 seja chamada de lei geral de licitações e contratos no Brasil, a aplicação dela hoje é excepcional. Só se aplica a lei 8666 hoje quando não cabe o RDC e quando não cabe a lei do pregão. Tá? Bom, em 2016, como eu disse para vocês, né, saiu a lei das estatais, que é a lei 13.303. Lei 13.303, que é o Estatuto das Estatais. E entre os artigos 28 até o 84, estão ali as disposições do procedimento licitatório a que se submetem as empresas estatais. Tá? Então, o estatal faz licitação, mas o procedimento é específico, ele está previsto na Lei 13.303. Tá ok, senhores? Tá? Para a gente fechar a nossa aula de hoje, só vou falar sobre concessão de serviço público, porque a concessão de serviço público no Brasil também é feita através de licitação. Tá? E no Brasil nós temos 2 leis que tratam de licitação para concessão e permissão de serviço público. Nós temos uma lei geral e uma lei específica. A lei geral é a Lei 8987 de 95. 8987 de 95. E a lei específica
de concessão, que é a mais atual, né? É a lei das parcerias público-privadas, que é a lei 11.079 de 2004. 11.079 de 2004. Tá? Como é que se faz a aplicação dessas duas? Bom, primeiro você vê se é possível fazer PPP, parceria público-privada, fazer a concessão do serviço público através de PPP, né? Uma concessão patrocinada ou uma concessão administrativa. Se não der, aí você usa a lei geral de concessão, que é a lei 8987 de 95. Esse é o critério que a gente usa. Tá? Tudo bem, senhores? Vocês têm alguma dúvida? Não? A princípio, eu ainda não, professor. Tá, não, eu só estou lendo aqui o chat aqui, que teve uma participação aqui, sua, Anderson, e da Bruna, né? Achou o projeto de lei lá e diz quais leis que serão revogadas com a nova lei, né? Observação importante, né? Muito bem. Obrigado, Bruna, pela participação. Bom, se não tem dúvida, senhores, deixa eu só fazer a chamada, então, né? O que a gente pode acompanhar é que, infelizmente, as licitações não vêm acompanhadas de qualidade, né? Nos produtos, nas prestações de serviço. Olha, é assim, Anderson. Não, é assim, existe uma culpa recíproca aí, tá? Tanto do licitante, quanto uma inércia, às vezes, omissão da administração em fiscalizar as aquisições e as prestações de serviço. Mas licitante não é santo, não. Tá? Licitante não é santo, não. É só ver compra de café. Compra de café é mais ou menos assim. Colhe-se o café e na hora de embalar o café é a mesma embalagem. Só que numa embalagem vai o café que vai ser vendido no mercado. E na outra embalagem vai café. Só vai com o resto de milho e resto de inseto junto. É a mesma embalagem, essa vai ser para licitação. Então, assim, não tem santo. Tem gente muito boa, ótimo, mas não tem santo. Tá? Não é culpa só de um, não. É uma conjunção de fatores. Mais alguma coisa? Professor, deixa eu só contribuir um pouquinho aqui. Diga, Marcos. Eu sou servidor público federal também, e na verdade você já foi fiscal de contrato administrativo. E realmente, lindo. Assim, não, é assim, perfeita aula, tá? Muito bom, é bem detalhado, assim. Só que na verdade, esse é até mais um desabafo, na verdade, né? Porque assim, a gente vê que a lei é tão rígida, né? Tem tanta coisa boa na lei. Só que hoje, por exemplo, da água, vamos pegar o exemplo mais corriqueiro, a água, o café, a gente tem aquele rigor. Eu lembro que a gente foi comprar um capacho para pôr na entrada do órgão, para limpar o pé. Nossa, 3 orçamentos, que era pequeno valor, né? Então era compra direta, aquela burocracia, daí vai lá, mandei para Brasília, daí demorou, venceu a cotação, pede de novo para o fornecedor, aquele rigor, R$1.000 e poucos, né? Beleza, conseguimos colocar um capacho lá na porta do órgão, né? Puta, graças a Deus. Mas a gente vê, daí a gente vai para a mídia, a gente vê o absurdo que acontece, né? Aqui, ó, exemplo agora recente, né? Dessa questão de respiradores, questão de insumos hospitalares, né? Às vezes eu me perguntava como é que pode, né? Como é que pode? Cara, para colocar um capacho aqui, R$1.500, uma dificuldade, uma burocracia, aquela coisa toda. Agora os cara, é lamentável, né? Infelizmente é lamentável. É só um desabafo, viu, professor? Mas assim, aula perfeita, tranquilo, entendeu? Bem detalhada. Graças a Deus saí dessa área, não estou mais como fiscal administrativo, que é um saco, né? Esse negócio aqui, todo mundo foge disso, né? Quando você vai ser nomeado, principalmente os novatos, né? Vai lá, põe lá pro fiscal, vai lá fazer, atestar nota fiscal, fazer
toda essa parte burocrática, que realmente é uma parte bem complexa, né? Tá certo, Marcos. Eu entendo tudo que você falou. Eu vivenciei tudo que você falou. Dei muito curso instruindo o servidor público a ser fiscal, a ser gestor, a ser ordenador de despesa. Tá? Sei tudo isso que você está falando, querido. É triste. É triste mesmo. Né? São incoerências que a gente não consegue entender. Né? Para comprar coisas simples, a burocracia é imensa. E quando você vai comprar coisas que são essenciais, assim, você vê que não tem controle, ninguém olha, não é possível que aconteça isso. Né? Mas, enfim, são as idiosincrasias desse processo de compra pública. Tá? Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Não? Então vamos terminar a chamada. Aletheia. Anderson. Presente, professor. Ana Luísa. Ana Luísa. Bruna. Presente. Emanuel. Presente, professor. Gregory. Presente, professor. Jefferson. Presente. Caione. Kelbia. Kathleen. Presente. Larissa. Presente. Lavínia. Presente. Leonardo. Leonardo Vinícius. Leontina. Presente. Letícia. Lucas. Luiz Henrique. Presente. Marcos. Presente. Nathalie. Nayeli. Presente. Ricardo. Tami. Presente, professor. Vanessa. Presente. Verônica. Eu. Vinícius. E Yuri. Presente. Ok. As pautas já estão atualizadas no sistema. Senhores, agradeço muito a paciência com que vocês me escutaram, ficaram até o final aqui, não foram todos, a aula foi um pouquinho curta, foi um pouquinho longa mesmo, mas agradeço, viu? Paciência, se cuidem, tá bom? E a gente se fala na próxima aula, terça-feira. Fiquem com Deus. Obrigado, boa noite, professor. Professor, obrigada. Boa noite. Obrigado.